Fala, meus queridos da página Garotas na Política. Estamos aqui com o Dr. João Jackson Duarte, que vai nos esclarecer algumas coisas sobre a vacina da Covid. Obrigado, doutor, por aceitar o convite, por elucidar o pessoal. Tantas dúvidas tem a respeito da vacina e de efeitos colaterais. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal, por favor. Bom, pessoal, queria primeiro agradecer a Simone pelo convite, né? E eu sou médico raiz, galera. Médico de chão de fábrica, né? Estou aqui filmando o meu Insta aqui para dar satisfação para os meus seguidores também aqui. Sou cardiologista, sou cirurgião cardiovascular, né? Entrei nessa guerra aí em virtude de não me conformar com a maneira como estavam tratando os pacientes lá ano passado, esse ano, né? E comecei a perceber que coisas que eu nunca tinha visto ou tinha observado na medicina antes, né? Então, pessoal, eu entrei de cabeça no tratamento COVID, né? E percebi, né, que as coisas como estavam acontecendo, né, eu nunca vi proibir um tipo de tratamento, mesmo sem evidência científica, que não é o caso do tratamento COVID, mas mesmo o tratamento sem evidência científica nunca foi proibido, né? Nunca foi proibido, né, na medicina, a ponto de se perseguir médico, de se perseguir, de expor, de ridicularizar. Isso nunca aconteceu. Primeira vez que está acontecendo, né? Então, eu comecei a tratar o COVID, né? E, graças a Deus, salvei muitas pessoas, né? Eu acho que atendi mais, eu não fiz as contas ainda, mas com certeza mais de 1.500, talvez 2.000 pessoas, né? Perdi 15 pessoas. Então, galera, eu percebi que estavam tentando desconstruir o tratamento, né? Eu não entendia especificamente por quê, achava que era só uma questão política, né? E aí depois eu vi que tinha uma questão financeira junto, né? Quer dizer, desmerecer um tratamento para que não houvesse, na verdade, possibilidade de tratamento para que se pudesse vender alguma coisa, né? E esse ano veio o que eles queriam vender, que é a vacina, né? São as vacinas. Então, numa situação onde você não tem nenhum tratamento para uma doença específica, isso pavimenta a estrada para que vacinas com menos tempo de pesquisa pudesse ser registrada de uma forma emergencial. Então, isso tudo foi criado, né, galera? Tudo foi criado, tá? Muitos brasileiros perderam a sua vida por isso. Muitos brasileiros, muitas pessoas no mundo, né? Então, perderam a sua vida pela negação do tratamento, tá? Negação do tratamento. Então, eu não tinha como compactuar com isso, né? Não compactuo, eu tenho as minhas opiniões, sou dono do meu carimbo, que não tem nenhuma instituição, nenhuma sociedade científica que vem mandar fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito pelo meu paciente. Aquilo que eu faço para o meu paciente só diz respeito a mim e a ele, né? Cabe a ele me processar até se ele quiser, ele tem esse direito, eu vou me defender da maneira que eu acho que deve ser feito, mas nunca tive problema com o paciente, nunca, porque a maneira como você tem de se relacionar com o seu paciente, os meus pacientes eu fico com eles até o final, bem ou com mal. Então, eu nunca tive problema com o paciente meu, nunca. E foi assim que eu entrei, pessoal. E agora eu entrei desse jeito, já tenho as minhas posições em relação às vacinas, eu acho que elas não comprovaram nem eficiência e muito menos segurança, né? São os dois pilares que precisa ter para que você realmente possa oferecer essa imunização em massa. Então, os dois pilares, eficiência e segurança. E a segurança também não está comprovada, a segurança, porque muita subnotificação, um exagero de subnotificação, aqui no Brasil mais ainda,
No meu estado, aqui no Mato Grosso do Sul, somente 19 casos de efeitos adversos notificados no Vigimed, tá? Aqui já teve, eu tenho conhecimento de alguns óbitos aqui, tá? E tem um óbito aqui que ficou até famoso aqui, que é de uma menina que fazia medicina, tá? Na UnoOeste, de São Paulo, e ela tomou a AstraZeneca e teve um AVC hemorrágico 8 dias depois, foi atendido na Santa Casa, aqui de Campo Grande, né? E, pelo que eu sei, não foi notificado, tá? Porque quando se entra no site do Vigimed, há apenas 19 notificações, não há relato de óbitos, tá? Então, isso é muito, muito sério, tá? Existem estados no Brasil que não relataram nenhum efeito adverso. Isso é impensável, isso, pessoal. Qualquer medicação ou qualquer efeito adverso vacinal, qualquer vacina, existe efeitos adversos. Mais ainda quando é aplicado numa quantidade nunca antes vista dessa forma. Então, os casos estão sendo ou escondidos, né, propositalmente, ou subnotificados criminosamente, e a farmacovigilância dessas vacinas, ela foi deixada de lado. Infelizmente, a Anvisa é a instituição que deveria estar coordenando isso. Eu não vejo nenhuma coordenação em relação à farmacovigilância dessas vacinas. Hospitais não estão notificando, centros de emergências não estão notificando, os profissionais que atendem emergência não foram treinados, tá? Nenhum deles correlaciona qualquer efeito adverso suposto à vacinação. Então, não está tendo o cuidado necessário para que a segurança da população pudesse ser preservada. E isso é muito, muito grave. Ô, doutor, eu gostaria de saber, o que agora o pessoal está muito preocupado, nas vacinas para as crianças agora, de 5 a 11 anos, né? O que o senhor acha dessas vacinas agora para as pessoas tão jovens? É um absurdo, na verdade, né? Eu não sou a favor nem da vacina para adolescente, ainda mais para criança de 5 a 11 anos, né? Na verdade, eu não sei quais foram os critérios, né, que a Anvisa utiliza para autorizar uma vacinação em massa, né? Quando você fala de eficiência, tá? Eficiência de uma vacina para criança, tá? Criança 5 a 11 anos, o que você pensa, né? Se eu vou vacinar a população em geral, vai vacinar a sua criança de 5 anos. Aí ela recebe uma informação de uma agência nacional, né? Que faz a regulação dessa substância, que a vacina é eficiente. O que você imagina, você como pai? Você fala assim, é eficiente, então quer dizer que se eu der a vacina para o meu filho, eu estarei protegendo ele de morte ou de hospitalização, mas principalmente de morte. Uma coisa eficiente previne de morte, né? Então você pensa que é sobre isso que nós estamos falando. Não é o que foi apresentado pelas empresas que estão vendendo as vacinas, né? Nos trabalhos, eles não conseguiram determinar benefício nem em morte e nem em hospitalização, tá? O próprio documento que a Pfizer encaminhou para o FDA, para aprovação, tá? A eficiência era a produção de anticorpos neutralizantes, tá? 30 dias depois. Então, vacinava-se as crianças e foi avaliado, então, os níveis de anticorpos neutralizantes, tá? Então, crianças que apresentaram nível de anticorpos neutralizantes aumentado, foi denominado como a vacina sendo eficiente. Mesmo a gente não sabendo qual é a correlação necessária
de anticorpos neutralizantes para realmente diminuir mortalidade ou hospitalização. Esse número não existe. E a própria Pfizer, nesse mesmo documento encaminhado ao FDA, reconhece isso. Reconhece que não há trabalhos que mostrem que não há um cut-off, ou seja, um valor de corte para identificar nível de anticorpo neutralizante com nível de proteção. Então, esse é o trabalho. Então, foram autorizados essas vacinas baseadas nisso, né? O grupo que foi utilizado foram aproximadamente pouco mais de 2.000 crianças, né? Por volta de 1.500 crianças que tomaram a vacina e 700 que não tomaram a vacina. Nenhuma criança, nem o grupo que tomou a vacina e nem o que não tomou a vacina morreu, nenhum. Nenhuma criança foi hospitalizada. Tá? Existiam 16 crianças que contraíram a doença no grupo não vacinado, eu acho que umas 4 no do vacinado. Foi essa a diferença, tá? Todas tiveram doenças leves, discretas, sintomas discretos. Ou seja, um grupo estudado, que é um grupo com um N inapropriado, é um número de pessoas estudadas que não permite definir, por exemplo, benefício em morte e hospitalização, e muito menos em segurança. Muito menos em segurança. Se a gente tem, por exemplo, casos de miocardite, hoje a gente sabe que gira em torno de 32 a 40 miocardites por cada 100 mil vacinados, né? Como que um trabalho que usou 2.000 crianças pode apresentar um perfil de segurança, tá? Então, são trabalhos com um número de pessoas muito aquém do necessário para você fazer um estudo de segurança dessas vacinas. Não são seguras, não são seguras. Né? E o que eu acho mais criminoso ainda são as pessoas, né, que são vacinadas e têm efeitos colaterais, efeitos adversos graves, efeitos adversos fatais, muitas vezes, elas não são acompanhadas, não tem apoio de nenhuma instituição do Estado, nem de Secretaria de Saúde, municipal, estadual, nem da própria Anvisa, nem do Ministério da Saúde. Né? É o caso, por exemplo, da mãe do Bruno, da dona Arlene. Ela teve que pagar do próprio bolso a investigação da morte do filho. Isso aí o que é isso? Uma pesquisa que está acontecendo? Porque não parece ser uma pesquisa isso daí, né? Quem que se responsabiliza por essa investigação? Ela teve que gastar do bolso para provar que o filho dela morreu por causa da vacina, né? E foi ridicularizada na imprensa, a imprensa canalha, né? Uma imprensa canalha, essa que é a verdade. Ridicularizar a mãe que perdeu um filho com AVC hemorrágico, um filho de 28 anos. Isso é inaceitável. Então, se você vai tomar uma vacina, seu filho de 5 anos, saiba que se ele tiver um efeito adverso grave, você não tem para quem reclamar. Você não tem para quem reclamar. O governo não quer saber, o Ministério Público não quer saber, a Secretaria de Saúde do seu município não vai te dar amparo nenhum. Então, eu sou contra. Isso aí está acontecendo, na verdade, é uma grande palhaçada. Essa que é a verdade. Minha opinião é essa. Então, e também o pessoal sempre pergunta, né, se é possível transmitir o vírus estando vacinado. E se a gente se vacina, para que usar as máscaras, então? Se não tem comprovância que vai dar 100% de segurança, imune, a pergunta sempre que surge, para que obrigar outras pessoas a vacinar? Se eu estou vacinado, eu não teria que já estar seguro? Se fosse tão eficiente a vacina assim? Nós estamos numa distopia, tá? Porque as coisas que elas estão aos olhos vistos, as pessoas querem dizer que aquilo que a gente está enxergando não é aquilo que a gente está enxergando.
né? Então, tomar uma vacina que não te imuniza, né? Agora mudaram o conceito de imunização. Quando você tomou uma vacina, você está querendo se proteger de você pegar uma doença, de você pegar e transmitir uma doença, né? Então, qual a razão de você colocar um passaporte sanitário se quem toma vacina pega a doença e transmite, né? Se a gente estivesse falando de ciência, por que nós estamos vacinando quem já pegou a doença, que tem a imunidade mais abundante que se pode ter? Não tem nenhuma vacina que consegue, que passe perto da imunidade dada pela própria doença. Nenhuma dessas que estão aí fazem nem 10% do que a imunidade natural faz. A possibilidade da pessoa reinfectar, que já pegou a doença, gira em torno de 0,3%. Ou seja, qual é a vacina que protege 99,7%? Não tem nenhuma vacina que ofereça essa proteção. Inclusive, à medida que os meses passam, as vacinas vão perdendo a sua eficiência, né? Então, porque essas vacinas, na verdade, elas foram feitas por um vírus que não existe mais. Esse vírus que as vacinas foram construídas nessa plataforma foi para o vírus do ano passado. Nós já outras cepas. Então, cada cepa que aparece nova, essas vacinas perdem a eficiência, né? Existem trabalhos que mostram, inclusive, que quando você compara o paciente que teve imunidade, que pegou a doença não vacinado, tá? E aquele que foi vacinado, são dois grupos, né? Que vacinou e não vacinou. E entre esses dois grupos você tem o paciente que é assintomático, que é o paciente que pega a doença e está assintomático, ou seja, vai andar por aí. Ele, como assintomático, se ele não tomou a vacina, tá? O que o estudo mostrou? 20% desses pacientes não vacinados teriam carga viral alta, ou seja, seriam grandes infectantes. Nos pacientes assintomáticos, 82% tem carga viral alta. Esse paciente que é vacinado, que ele pode ir no cinema, pode ir no futebol, pode ir no shopping, pode ir em qualquer lugar, porque ele está vacinado, se ele pegar a doença e ficar assintomático, ele vai transmitir, é o maior transmissor da doença, tá? Porque ele tem a passagem livre pelo passaporte vacinal. Então, assim, uma coisa que realmente não faz sentido nenhum, né? Doutor, sabe o que eu gostaria que você explicasse sobre o tratamento através do ozônio, né? Que surgiu aquela polêmica. Se o senhor acha que tem alguma eficácia ou foi tudo balela, esse tratamento através do ozônio? Tá. O tratamento de terapia, o que foi apresentado, né? A Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, ela entrou com um projeto de pesquisa, tá? Que foi aplicado no Brasil, em vários centros, tá? Esse projeto ele passou pela Comissão de Ética em Pesquisa, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, foi aprovado e está sendo realizado, ainda não teve publicação dos dados, tá? Dizer que serve ou não serve é cedo para a gente saber, porque a gente precisa saber os dados da pesquisa, tá? Então, não foi, digamos assim, indicado ozonioterapia para fazer para todo mundo. Não foi isso que foi feito. Era um projeto de pesquisa, tá? Assim como foi feito projeto de pesquisa, como Remdesivir, por exemplo, foi feito de pesquisa. Tá? E não serve para nada. Remdesivir diminui 4 dias a internação hospitalar, ou seja, benefício zero, uma medicação cara que não trouxe benefício, né?
Então, a ozonoterapia é a mesma coisa, né? Mas a ozonoterapia, pelos princípios, né, da ozonoterapia, a ozonoterapia ela promove, na verdade, um treinamento do seu sistema imunológico, um treinamento da sua célula. É como se fosse, eu sempre falo para os pacientes, é como se fosse uma musculação, né? A musculação você não faz um dia e tá forte no outro. É um contínuo que você vem fazendo, né? Então, a ozonoterapia é a mesma coisa. Para doenças crônicas, degenerativas, ela tem aplicabilidade, tem alguns trabalhos já que mostram muito já solidamente as ações de ozônio, principalmente nas doenças inflamatórias, né? Então, pelos princípios que a gente conhece da ozonoterapia. Ah, ele saiu. Eu vou encerrar, pessoal. Eu vou tentar entrar de novo para ver se isso dá uma melhora. Só um minutinho.